Aqui estamos uma vez mais nesse momento de reflexão. Nosso quadro Falando ao Coração, a mensagem do dia. Se for possível, pare um pouquinho aquilo que você está fazendo. Vamos conversar. Eu tenho algo especial a compartilhar com você nessa oportunidade. Meu querido, como está a sua fé? Como está a sua fé? Você sabe que nas Sagradas Escrituras nós temos uma referência e ela assim diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você pensa, uau, então se eu não tenho fé, não tem nenhuma chance de eu conseguir agradar a Deus. E como faço quando em meio às dificuldades da vida, minha fé dá uma vacilada e me falta a fé? Como eu devo proceder? Nessa hora, queridos, existe algo fantástico dentro das Sagradas Escrituras que diz assim: se você tem falta de fé, peça para que Deus aumente a sua fé. Olha que coisa fascinante. E você sabe por quê? Porque por mais que eu e você tenhamos crises e pensemos que Deus de alguma forma esqueceu-se de nós, baseado nas intempéries que a vida traz, ainda assim, pelo simples ato de fazermos uma prece pedindo a Deus que aumente a nossa fé, nós já estamos demonstrando fé. Porque se não tivéssemos fé nenhuma, não oraríamos. A verdade é que muitas vezes acontecem uma série de questões em nossas vidas e nós pensamos: oh, Deus me abandonou, oh, por que isso tudo está acontecendo? Queridos, entenda uma coisa: a única forma de Deus fortalecer a nossa fé é testando a nossa fé, entendeu? Muitas vezes nós pedimos: Senhor, me dá mais fé, me dá uma fé inabalável, que eu jamais me perca nesses valores e princípios. E de repente começam as provações, porque a única forma de testar a fé de um ser humano é permitindo que ele seja aprovado. E aí nós começamos a murmurar, e nós começamos a reclamar: Deus me abandonou, a cruz está muito pesada, está tudo tão difícil. E nessa hora nós colocamos tristeza no coração de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes falamos com Deus: Senhor, por que isso comigo? Por que isso está acontecendo? Por quê? Por quê? Por quê? E a pergunta nunca foi essa. A verdadeira sábia pergunta, ou verdadeiro sábio questionamento é: para quê? Qual é o propósito? Aquela localidade estava passando por uma grande provação e o motivo era um só: a escassez da chuva. Mas todos ali dependiam exclusivamente da agricultura. A fonte de renda daquele vilarejo era a agricultura. Alguns aventuravam-se com o gado leiteiro, mas sem chuva, sem pasto, sem resultado com o gado leiteiro. Todos estavam ficando angustiados e quando reuniram-se na igreja, percebendo o semblante abatido, o pastor, o líder religioso ali da frente fazendo um sermão empolgado, cristocêntrico, falando a respeito das bênçãos e de como era possível buscar a Deus e cobrar dele as bênçãos. Certa vez eu ouvi que quando você for falar com Deus, deve pegar Deus pela palavra dele. E qual é a palavra de Deus? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a terra e curarei suas feridas. Se alguém tem carência de sabedoria, peça a Deus que a todos dá deliberadamente. Eis que eu vim para que você seja a cabeça e não seja a cauda. Uma série de promessas estão nas Sagradas Escrituras. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, quando fores falar com Deus, pega ele pela palavra dele. O pastor, olhando aquele grupo de membros, notavelmente desanimados, ele disse: irmãos, amanhã nós vamos orar
E Deus, pela sua infinita misericórdia, vai derramar a chuva. Nós vamos orar, clamar, pedir. E o Deus que servimos vai fazer com que a chuva venha. E nós vamos ter mais uma vez dignidade em nossa mesa. Nós teremos a nossa colheita e as coisas vão dar certo. Amanhã, 3 horas da tarde, todos vocês são convidados a estarem aqui. Daqui nós sairemos juntos e iremos ao ponto mais alto das nossas propriedades. E de lá nós vamos clamar a Deus. E vai chover. Alguns falaram amém, um tanto quanto tímidos. Mas no dia seguinte todos estavam lá, no horário marcado. Então foram caminhando até o ponto mais alto daquelas propriedades. E ali o pastor levantou as mãos e começou a orar, dizendo: Senhor, o Senhor conhece nossas necessidades. O Senhor sabe do que precisamos, sabe do que necessitamos, Pai. Então, por favor, nessa hora eu peço, derrama a chuva. Derrama a chuva, Senhor. Eu peço, derrama a chuva. E alguns diziam amém, mais fervorosamente. Oraram por algum tempo e depois, após encerrarem as preces, começaram ali a conversar entre eles e chamou a atenção um homem que, ao olhar para uma garotinha, percebeu que essa garotinha no seu braço estava com uma sombrinha. Sabe aquelas sombrinhas? Um guarda-chuva pequenininho. O sol de rachar. Então aquele homem se abaixa para ficar do tamanho da pequena e diz assim: mas não está chovendo? Eu posso te perguntar por que é que você trouxe esse guarda-chuva, sendo que hoje é um dia com tanto sol? A garotinha olhou para ele, sorriu e disse: ué, tio, nós não viemos orar para que Deus mandasse a chuva? Queridos, nós precisamos aprender a nos preparar para as bênçãos. Nós precisamos aprender a nos preparar para as bênçãos. Existem pessoas solitárias que estão pedindo a Deus a oportunidade de ter um companheiro, uma companheira, mas eu pergunto, de que lado da cama você dorme? Ah, eu durmo no meio. Se você está dormindo no meio, não está se preparando para as bênçãos. Se você está buscando alguém para dividir a vida e o leito, escolha um dos lados, deixa o outro ali, porque uma hora certamente a bênção acontecerá. Ah, eu tenho pedido a Deus a oportunidade e condições para comprar um carro. Então eu lhe pergunto, você já fez habilitação? Não, eu não fiz habilitação, eu não tenho carro. Te prepara para a bênção, querido. Te prepara para a bênção. Ah, eu quero muito que Deus abra as portas para que eu possa ter um trabalho. Então acorda pela manhã, se veste apropriadamente e sai para a vida. Porque eu e você somos convidados a estarmos preparados para as bênçãos. Ah, eu quero muito que as coisas aconteçam, então te prepara. Prepara-te para as bênçãos. Se você pediu a Deus chuva, então leva o guarda-chuva, porque a chuva virá, e isso é fé. Isso é fé. Eu não sei o seu problema. Eu não sei a sua dificuldade. E talvez neste momento eu esteja conversando com uma pessoa que está com câncer. E tem pedido a Deus a cura do câncer. Então se prepara para viver de forma curada. Talvez neste momento eu esteja conversando com uma pessoa que está dentro de uma prisão. Se derramou diante do Senhor, confessou seus pecados e tem pedido uma oportunidade para viver em novidade de vida, então te prepara para a bênção. Talvez eu esteja conversando com uma pessoa nesse momento que está lutando com uma grande dificuldade em seu casamento. Já pensou em desistir várias vezes, mas por algum motivo ora a Deus pedindo sabedoria. Se prepara para um casamento feliz. Se prepara para a abundância na sua vida. Se prepara para a dignidade. Se prepara para a saúde. Se prepara para a bênção. Porque isso é fé.
de acordo com as Sagradas Escrituras. Fé é o ato de crer naquilo que os olhos não veem. Isso é fé. Então creia, por mais que você não veja a chuva caindo, se prepara para a abundância na colheita. Por mais que você não veja as portas se abrindo, se prepara para a oportunidade de trabalho. Por mais que você sinta dores horríveis, se prepare para a bênção de uma saúde plena. Isso é fé. Feche teus olhos, querido Pai. Pessoas estão orando comigo nesse instante, com dores. Dor física, dor na alma, dor no coração. Pessoas estão neste momento com dificuldades extremas, Pai. É dia 16, eles ainda não conseguiram honrar com os compromissos lá de dia 5 e não sabem como fazer. Pessoas que estão há dias sem dormir porque o coração não sente paz. Pessoas que estão lutando com um casamento que está cada vez mais caótico, mas não sabem como proceder. Pessoas que o médico disse: você tem 2, 3 meses de vida, não mais do que isso. Sentem dores todos os dias, Pai, mas a Tua Sagrada Escritura diz que servimos a um Deus poderoso. Pai querido, eu me recuso a acreditar que nos tempos de hoje não podemos orar como oraram aqueles antes de nós, em que pediram, clamaram, e o Senhor fez a chuva descer, o Senhor fez o mar se abrir, o Senhor fez o sol retroceder, o Senhor fez um machado flutuar, Pai. O Senhor restabeleceu dignidade. Perdoa a minha falta de fé, perdoa o meu coração corrompido, perdoa a minha vida pecaminosa, Pai. Ignora isso tudo, mas considera a minha prece, para que saibam que existe um Deus no céu e que se importa que nós possamos em breve ter os depoimentos, as devolutivas das pessoas que oraram no dia de hoje e tiveram suas orações respondidas com um sim. Vá em paz, filho, a sua fé te salvou. Aumenta a nossa fé, porque muitas vezes nós não temos o suficiente. A sua palavra diz que se tivéssemos do tamanho de um grão de mostarda, diríamos a uma montanha: sai daqui, vai para colar. Então imagine o tamanho da nossa fé, Pai. Mas aumenta a nossa fé. É o que eu lhe peço. E Senhor, eu não posso terminar essa oração. Subiu ao meu coração agora pessoas que estão lutando com vícios. Pessoas que já tentaram de todas as formas, mas estão maltratando suas famílias por causa que eles não conseguem se libertar, Pai. Dá a eles a libertação. Cura-os, sara-os. Para a Tua honra e Tua glória é que eu oro. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo justo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Meu querido, hoje, para a honra e glória de Deus, marque esta data, quarta-feira, dia 16 de setembro do ano de 2020. Neste exato momento, começa uma transformação na sua vida. Neste exato momento, a bênção que você tanto almeja te será entregue. Isso é fé. Entenda que o Deus que servimos é um Deus extraordinariamente fantástico e poderoso. Mas para que o milagre aconteça, antes você precisa crer. Erson, eu não sei como fazer isso, é simples. Olha para o céu agora mesmo e diz: Deus, eu creio. Eu creio. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto um machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque
precisa acreditar. Deus quer abrir um mar pra você, mas antes você precisa crer. Preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser, esperar só mais um pouco até ver Jesus. Crer.